Para você que já está pensando em como realizar os seus sonhos, uma das melhores maneiras de você fazer isso é você preparar a sua mentalidade, porque é ela que vai fazer você desistir no meio do caminho ou não desistir e ir até o final e só parar quando você chegar lá. Esse meu convidado de hoje, ele é pai, ele é empresário, fundador e head trainer do Instituto Realize. Por isso que a gente vai realizar o teu sonho. Então você, empresário, fica até o final, porque aqui pode estar o segredo para o seu próximo nível, para o seu próximo passo. Ele é Master Practitioner em Programação Neurolinguística, Master Trainer em Inteligência Emocional, palestrante, mentor de negócio e empreendedor. Cara, e o legal é que a experiência dele veio da área financeira. Hoje ele tá com essa parte trabalhando a cabeça das pessoas, trabalhando performance, trabalhando autoestima e muitas outras coisas bacanas, mas ele veio dos números, que isso é muito bom. Ele veio da gestão financeira, trabalhava com contabilidade, 10 anos no serviço público, isso ele vai ter que falar pra gente. E agora já treinou mais de 5.000 pessoas entre treinamentos, cursos, palestras, imersões, seminários, workshop, ou seja, fica até o final que tem muita coisa boa para você. Chega para cá, Flávio Sanches. Tamo junto, meu querido. Gratidão aí pelas palavras, pela receptividade. Gostou, irmão? É demais. Cara, mas você merece até mais do que isso, velho. Só da Obrigado. conversa que a gente teve aqui antes, meu irmão, vou falar que tem muita coisa boa para esse podcast. E é claro que tem uma parte que eu vou deixar para o final, então fica até o final, que você tenho certeza que você vai pegar o conhecimento do Flávio, vai pegar a cabeça, vai modelar a cabeça dele e aplicar, executar no seu dia seguinte aí, na semana seguinte, para já ter resultados incríveis. Flávio, me conta aí, irmão, da onde que surgiu tudo isso? Instituto Realize. Mas assim, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua história antiga aí, porque veio da contabilidade, foi pro serviço público, é isso? Conta pra gente aí, como é que, deixa eu só chegar um pouquinho pra frente aqui. Ok. Como é que surgiu a história? O que que aconteceu nesse meio do caminho e as mudanças? E vamos lá. Cara, primeiro, gratidão por estarmos aqui. Tamo É junto, uma irmão. experiência incrível poder falar sobre isso. Quando começou lá atrás, a minha vontade de treinar pessoas, ela é mais antiga do que o próprio instituto, do que as entregas que eu comecei a fazer. Eu venho da área contábil, né? Eu Ok. sou contador de formação, Uhum. já tive escritório de contabilidade, trabalhei na área financeira de algumas empresas, tive uma carreira pública, né? Uhum. Fiz concurso público, passei, que é o sonho, né, de muitas pessoas, mas aqui em Brasília. Tive minha carreira pública, honro e respeito a minha carreira, que me ensinou muito, Ok. muito do que eu uso hoje, inclusive nas minhas empresas, nos meus negócios. E Mas largou. aí deixei minha carreira pública Sim. e fui empreender novamente, que antes de ir para a carreira pública já tinha tido outros empreendimentos, e fui empreender novamente na área do marketing digital. Eu e um sócio, a gente abriu uma agência de marketing digital, uma agência de lançamentos de infoprodutos. Legal. Começamos ali aprendendo meio empiricamente aquela história toda e a coisa foi caminhando, foi evoluindo. Só que muito no início, Hum. já no primeiro ano de agência, eu entrei para um grupo de alta performance de empresários, né? A gente Uhum. faz muito sentido, né? Você que empreende, você precisa estar num ambiente, em ambiente de pessoas que pensam parecido com você, que buscam, estão buscando entregar seu produto, serviço por meio do seu negócio a um Uhum. maior número de pessoas. E a vida do empreendedor é muito solitária, né? Total. Assim, a visão, ele, realmente é muito dele, às vezes não consegue nem se fazer entender, nem com o próprio time, nem com o próprio sócio, e esses grupos te ajudam a incubar isso, a prosperar, a levar para outro nível. Eu entrei para esse grupo e uma primeira vez que me perguntaram, numa rodada de apresentação, tá, quem é você, qual é o seu negócio? Aí as pessoas vão falando, eu tenho empresa que fatura tanto, eu entrego isso. Aí o outro, eu faço isso. Aí eu fui diminuindo na cadeira, assim. Eu fui encolhendo. Passou por baixo, saiu correndo. Se pudesse. Eu falei, cara, não, de que eu vou falar? Eu acabei de lançar um primeiro infoproduto. É que naquele momento eu nem era mais o agente público financeiro, porque era, Sim. era recente, mas não me sentia ainda um web marketing.
Era muito Ok. cedo ainda. Eu estava num limbo, tipo, eu era nada, assim, na minha cabeça, o que que eu sou um impostor. Caraca, já passou isso na cabeça de muito empreendedor. Ah, demais, dá uma transição, né? Sim, total. E aí eu fui falando e tal, e saí daquela reunião ali, consegui dar alguma resposta lá do que eu tinha acabado de fazer. Eu falei, cara, quem sou eu? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Entrei numa busca pessoal profunda sobre quem sou eu, qual é o meu propósito. Tava muito em alta esse pessoal falar sobre isso, as pessoas falando sobre isso, propósito de vida, missão de vida. Eu Uhum. comecei a ler livros, fazer curso, buscar e identificar isso. E naquela virada de chave eu falei, cara, eu descobri lendo um livro assim que dizia uma frase assim: existem pessoas lá fora precisando daquilo que você tem a oferecer. Perfeito. Deixem saber que você existe. Legal. E aquilo mexeu comigo assim, eu entendi que não clareou totalmente meu propósito, mas ele tinha a ver com fomentar isso nas pessoas, fazê-las acreditar que elas podem mais, que existe um propósito, que existe uma missão, que o seu Total. negócio é um propósito. E ali nasceu a semente do desenvolvimento humano em mim, ainda muito incipiente. Essa frase é do Gary Vee, não? Essa frase é da Louise Hay, no Hum, livro Você Pode Curar Sua Vida. legal. Você É porque pode. o Gary Vee, se eu não me engano, eu não sei se é aquele Tem algo parecido? nocaute ou tem um, hã? Tem uma parecida com essa? Tem uma frase parecida, assim, que ele fala: "Cara, tem alguém precisando do que você sabe fazer, independente do que seja". Porque às vezes as pessoas se desmerecem, falando Sim. assim: "Ah, não, mas eu vou". Cara, teve um agora que o Leandro Ladeira divulgou que a mulher, ela ensina, salvo engano, ao seu cachorro fazer cocô fora de casa. Não, minto. Cara, teu cachorro parar de se coçar. Tu acredita? Acredito. Então, assim, gente, Muito específico, mas tem, né? não, e essa menina tá faturando muito bem, mais de R$ 100.000 ensinando as pessoas que têm cachorro a como o seu cachorro parar de se coçar. Talvez porque essa coceira dê uma dermatite, aconteça alguma coisa, que a gente não sabe das dores das pessoas. Então a gente desmerece muito o nosso conhecimento, muitas vezes a gente desmerece, e acaba falando assim: "Não, mas o povo não quer saber disso não". Cara, quer, quer. Agora, qual é a grande sacada aqui entre a nossa conversa? Que o Flávio, ele consegue desbloquear essa falta de confiança, essas travas emocionais, que está muito ligado à nossa história, à nossa pessoa, ao que a gente acredita. Porque tem gente, velho, que é tão desenrolado, vou chamar assim, né? Que vende, bicho. Dá qualquer coisa pra essa pessoa vender. Até areia no deserto ele vende. É ou não é? Até gelo para esquimó, né? Até gelo pra esquimó o cara vende. Não, e tem muita gente, ao contrário, travada. Eu, Sim. naquele momento, eu estava nessa situação, tá aqui. Sim. Por quê? Porque eu não tinha confiança. Turma, um dos principais males que as pessoas vivem hoje é a falta de confiança. E a falta de confiança vem de uma série de questões, que são bloqueios emocionais, falta de autoconhecimento, aí geral, baixa autoestima, falta de Legal. autocuidado. Então, assim, eu entendi isso lá que para eu confiar em mim, ter segurança, primeiro eu precisava me conhecer. E Ok. nesse primeiro passo eu tinha que entender, ok, eu tô aqui nessa existência para quê, né, velho? E aí nessa busca toda, encontrei isso e aquilo começou a gestar, né, na minha cabeça, no meu coração. A empresa continuava, Ok. de marketing, e eu comecei a fazer Coisas cursos, paralelas, né? formações, me especializar no comportamento humano, me especializar em mentalidade, me especializar em como crescer pessoalmente, como crescer profissionalmente. E fui trilhando toda uma jornada de aprendizado nessa área de coaching, Uhum. PNL, hipnose, neurociência, comportamento, desempenho. Fui me especializando nisso Show. e atendendo as pessoas e dando uma mentoria aqui, outra ali. E aí tinha meus próprios clientes de marketing, eu percebia comportamentos. Cara, acho que você está bloqueado nessa área. Cara, legal, Aí velho. começava ali, né? Sim. Uma sessão de filmagem de um produto virava uma terapia. Espera aí, calma aí, vamos lá. Me conta mais aí, né. Era isso, era isso. Massa, cara. E aí eu comecei a sentir essa vontade. Falei, cara, eu acho que o meu lugar nessa terra é aqui, cara. Uhum, Ajudar as pessoas nesse nível, nesse espaço, nessa necessidade. uhum. E em 2021, sempre paralelo, sempre começava a fazer alguma coisa nessa área do desenvolvimento humano, gravar vídeos, me posicionar, e aí a empresa me requeria, porque tinha Sim. um lançamento, ou porque estava Uhum. num momento mais desafiador, aí eu parava tudo e voltava lá para minha atividade principal. Fiz isso várias vezes. Aí chegou um E a momento, sensação disso? cara, era meio frustrante, É sabe? uma dor, não é? É frustrante por quê? Porque quanto mais passava o tempo, quanto mais eu ia avançando no meu no entendimento Uhum.
do comportamento humano, as pessoas, eu ia avançando no entendimento do próprio Flávio, de mim Sim, mesmo. total. E ali, quando eu deixava, eu sentia que tinha um misto de dor, de frustração, misturado com uma fuga também, né? Porque ali que era o Medo. medo, uma fuga, ou seja, o medo de dar certo. Isso é pesado, hein? E esse é uma outra coisa que eu entendi no futuro. Às vezes não é que a gente tem medo de dar errado, às vezes o medo é de dar certo, porque quanto mais desse certo ali, mais eu tinha que me afastar daqui que eu já conheço. E o cérebro humano, ele prefere um inferno conhecido do que um céu desconhecido. Uau. Porque o que é conhecido, ele já consegue lidar. Por pior que seja, mas o que é desconhecido, por mais promissor que pareça, ele tem medo porque não sabe lidar, porque é novo. Então, isso aparece em situações como essa na vida. Total, irmão. Aí eu falo, cara, aqui é muito novo. Eu sei que a minha vibe aqui, eu sinto que ela é aqui. Inclusive, Uhum. tem um livro que fala isso, né? O Porquê, do Simon Sinek. Que às vezes você sente, não sabe nem explicar porque você toma uma decisão, uma direção na empresa, uma decisão estratégica. Você não sabe nem explicar. Uhum. Mas você sabe, cara, eu não sei, mas alguma coisa Tá dentro me de mim tá me dizendo. dizendo. São as minhas entranhas. Ele falava assim, confia nas suas entranhas. Uau. Tá no livro do Simon Sinek. E aí alguma coisa me dizia, mas eu ainda vivia essa gangorra, né? Eu Uhum. voltava para cá, não. Aí, racionalmente, o teu sabotador, ele justifica Uhum. para você, não, mas aqui é o teu ganha-pão, aqui é de onde vem o dinheiro, aqui é a empresa que funciona, que tá rodando, que tem tantos mil Se clientes, liga, tá? cuidado. Aqui é a sua prioridade. É, cuidado, Cuidar desse né? negócio novo aí e tal. Só que em 2021 eu virei a chave completamente depois de um lançamento frustrado, né? Como treinador já, um lançamento que deu. Peraí, mas o frustrado foi no do curso de canto Não, ou não, no... não foi. Eu já me lançando como treinador de pessoas, falei, não vou fazer um primeiro treinamento. A parte de marketing digital era tranquilo para Sim. mim, né, porque já tinha essa estrutura. Uhum. Aí peguei um conhecimento que eu tinha, vamos fazer aqui um lançamento agora, me lançando como expert, pela primeira vez na frente das câmeras ali e tal, porque até então eu era o cara de trás das câmeras. Do O cara bastidor, do do backstage. copyright, da estratégia, do acompanhar, do editar, do acompanhar o pós e tal. E ali estava eu agora à frente das câmeras ali entregando. E aí no final fizemos tudo certinho, deu 0 vendas. Eu faço sempre 3 vendas, não, deu Não, 0 zero, vendas. zero, zero. Aqui, olha pra baixo aqui, ó. 0 vendas, 0 vendas. E aquilo mexeu comigo, alguma coisa, sabe, virou uma chave ali e eu falei, não, deixa essa parte online quieta por enquanto. Por quê? Porque eu me frustrei com Frustrado, sim. aquilo. E naquele mesmo ano, numa formação que eu fui, numa dinâmica muito profunda lá, eu tive a visão. Eu tive a visão. Falei, cara, o que a gente vai fazer agora? Aí nós vamos fazer esse treinamento dessa forma. Fulano vai me ajudar. Ciclano, assim, porque a dinâmica era muito profunda. Pra você ter uma ideia, a gente ficou 3 dias sem falar e Caracas. sem comer. 3 dias sem falar e sem comer. Era um treinamento de 8 dias. Mas aí como é que faz? Como é que você teve essa. Você comunicou essa visão? Aí numa dinâmica lá desse. A gente falava assim, tirava dúvida na hora do treinamento, mas na hora dos intervalos, na hora que a gente estava hospedado no hotel, Não podia falar. não podia falar com um colega de quarto, não podia. A gente já não tinha momentos de almoço e janta porque estava todo mundo em jejum, né? Então você não tinha interação com o garçom, não tinha com ninguém. Foi um deserto muito profundo para mim. Eu vivi experiências ali naquele que eu nunca tinha vivido. E numa dinâmica, vivendo esses 3 dias dentro dessa formação de 8 dias, a gente viveu uma introspecção muito profunda. Hoje eu aplico essas técnicas, hoje eu Uhum. aplico esses treinamentos ali, eu nunca tinha aplicado, eu estava aprendendo e vivendo a experiência. E ali eu tive o insight, a visão, visitei algo muito profundo dentro de mim e clareou. Uhum. Você vai fazer E você isso. acha que o jejum é que causa isso? Como é que é, Flávio? Na verdade, o jejum ele potencializa, porque de uma certa forma você lida com um desafio pessoal e você acaba tirando alguns dos distratores, vamos chamar assim, distrações, que é justamente essa questão ali da comida, por exemplo, Do desejo? do desejo, mas muito mais, você se vê, depois de um dia e meio, cara, fica mais fácil. Depois de 48, 24, 36 horas. Depois de 36 horas fica mais fácil. Cara, teve uma amiga que ela foi até agora pra Índia. Ela até ficou de vir aqui no podcast. Chama Carol Ciani. Hum. Cara, eu vi um vídeo agora, eu nem sabia, conheci ela, já fiz alguns uns trabalhos junto com ela e tudo mais. Ela ficou 21 dias, velho, sem comer. Por isso que eu tô te perguntando assim, porque eu fiquei.
tão impressionado, assim, e a gente nunca imagina o desafio da outra pessoa. A gente sempre tende a comparar o inferno da outra pessoa com o nosso, talvez com o nosso céu, usando a Uhum. analogia que você falou. Cara, mas será que isso é tão difícil mesmo? Porque, por exemplo, ela foi agora pra Índia. E aí ela teve um dia que, assim, eu vou te falando do meu céu, comparando com o inferno dela, que ela fez um vídeo chorando e falando tá muito difícil, ontem eu pensei em desistir, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei, cara, mas ela só tá meditando, tipo, entendeu? Ela só tá meditando, ela só tá fazendo isso, mas será que tá tão pesado assim? Foi o meu pensamento na hora. E aí depois ela tá, acho que eu não sei se ela tá aqui em Brasília hoje, mas esse amigo falou, cara, que ela já ficou 21 dias sem comer. Aí, meu irmão, na hora já pegou. Porque pra mim, os 3 dias que você ficou, cara, isso já é surreal pra mim. Eu nunca consegui, acho que eu nunca consegui ficar 24, Pois, 24 pois horas, é, mas cara. assim, eu também achei que nem ia conseguir. O fato é que quando você está em grupo, você E tem um tá todo propósito mundo, comum e todo mundo entrou, porque a proposta era só fazer o silêncio, ok. que já é desafiador por si Porra, meu só. irmão, tu tá maluco, Que ainda já é mais eu. desafiador por si só. E aí ele ainda propôs, olha, quem quiser fazer, aí o pessoal, bora, 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 então todo mundo fez. E, e aí entramos nesse processo. O silêncio, cara, acho que mais do que o jejum, me arrisco a dizer. É mesmo? Porque chega uma hora que você deita na tua cama, você tem a tendência a virar para o colega do quarto, porque a ideia não era nem se comunicar visualmente, porque você passa pelo outro, você dá, balança a cabeça, não, Não pode. baixa a cabeça. A proposta era você se isolar, era não ter comunicação durante 3 dias. Uau. E ali, cara, chega uma hora que é você com você. A mão vai direto no celular, essa altura o celular já foi recolhido, já está com eles. Não tem livro, não livro, nem celular, nem computador, nem nada. É você com você. Caracas, meu. E aí? E aí chega uma hora que deu até um princípiozinho de pânico, assim. Aí respirei, que a respiração é uma ferramenta Fundamental. fundamental. Respirei, voltei, pá, Incrível. acalmei minha mente, pá. E aí você vai entrando em camadas mais profundas que você não visita normalmente no dia a dia prático seu. Nem em momento falar, vou passar um dia off. Se você não faz algo muito diferente, é mais um dia da sua rotina. E aquilo me levou, junto com as dinâmicas e Uhum. tal, me levou para uma reflexão muito profunda. Não sou um expert em jejum, não achei nem que conseguiria, mas aquilo, junto com o silêncio, me gerou esse aprofundamento, Sim. essa introspecção profunda. E numa dinâmica específica, eu tive essa clareza, essa visão do que eu deveria fazer a partir dali. Saí desse treinamento lá, cheguei, era 1º de setembro, reuni minha Ok. equipe, falar, a gente vai fazer um treinamento assim, 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 vai fazer isso, tal. Depois do jejum, depois dessa Depois reflexão, de tudo, não, abriu. porque eu escrevi, né? Sim. Terminou lá no momento da dinâmica lá, no final a gente tinha que escrever as percepções, e eu escrevi, tá? Voltei, mostrei, pessoal, vai ser assim. Isso se voltou aqui pra Isso, Brasília. terminou o treinamento, Uhum. trouxe, voltei, reuni a equipe, pessoal, vai ser, como assim, Flávio? Em 3 meses? Eu falei, não dá tempo. Dá, nós vamos fazer assim. E tá, em 3 meses, você tem uma ideia, eu apliquei um treinamento, 3 meses depois, que eu nunca tinha nem participado dele. Mas em 3 meses, eu participei 2 vezes dele, Ok. levei minha equipe toda para participar, Uhum. reuni conteúdo, organizei a entrega, fiz eventos de captação, divulgação, inscrevemos as pessoas, fechei o local, estávamos lá nós, dia 3, 4 e 5 de dezembro de 2021, com cerca de 20 pessoas, entrando na sexta-feira num local onde se hospeda e só Uhum. saiu no domingo, no final do Cara, que treinamento. massa, irmão. E ali nasceu o Instituto Realize. O que que é o Instituto Realize pro Flávio? E o que que ele vai fazer pelas pessoas? O Instituto Realize é um ecossistema de desenvolvimento humano. Ok. O Instituto Realize, ele é um lugar que nasceu dentro do meu coração, onde as pessoas vêm, entram de um jeito e saem completamente mudadas. Ela vem com suas dores, suas dificuldades, suas travas, seus bloqueios emocionais. Ok. Aquilo que é invisível aos olhos, mas que está segurando a sua evolução, está travando o seu desenvolvimento. As pessoas Uhum. chegam assim. E elas saem com essas âncoras, com esses bloqueios dissolvidos, ou seja, Flávio, eu vou sair de lá rico, magro e inteligente? Não, não vai. Mas você vai sair sem os bloqueios que estão te impedindo de ser mais próspero financeiramente,
sem o bloqueio emocional que está te impedindo de encontrar, por exemplo, o amor da sua vida e viver um relacionamento conjugal amplo, pleno e feliz, sem o bloqueio que hoje está te impedindo de ter um corpo leve, saudável, rotinas e hábitos saudáveis, Uhum. sem os bloqueios que estão te impedindo, por exemplo, de resolver problemas de relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou com a memória do seu pai, ou com a memória da sua mãe. Então, assim, é isso que acontece dentro do Instituto Realize. Flávio, como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de palestras, cursos, formações, treinamentos, mentorias, Uhum. workshops, todo tipo de entrega de conteúdo transformacional dentro dessa área de reprogramação emocional que faz a pessoa trazer o que ela tem, o que está bloqueando a vida dela. Uhum. A gente aplica as ferramentas, as técnicas e ali ela sai com um passo além do que ela entrou. Transforma a sua vida em. Transforma a sua vida em 5 dias. Traz o amor de volta em É, 5 dias, trago a pessoa, transformado, né, trago a traga a pessoa pessoa amada. amada em 24 horas, em 48 horas. Na verdade, sim, a transformação é um processo, pessoal. Não existe fórmula mágica. Mas a gente vira a chave num momento específico e é rápido. Uhum. Essa é a hora que, assim, às vezes algumas pessoas, elas batem muito na gente, assim, mas como assim? Não, é um processo, é passo a passo. É um processo, sim, é passo a passo. Mas é como você está dirigindo o seu carro Uhum. e você está diante de uma bifurcação. E o seu carro, e você conhece esse caminho da direita, você sempre vira para a direita naquela bifurcação. Só que o caminho melhor, o caminho que vai te Pra levar onde você esquerda. quer, é para a esquerda. Então você tem que virar o teu carro para o outro lado, mas você sempre vira para a direita, sempre vira para a direita. Você vai no treinamento, a gente faz você enxergar, ver, Pra ter você parar consciência. Você na frente da para, bifurcação. avalia, entende, enxerga o que você não está enxergando e toma a decisão de virar. Aí você vira para a esquerda. Essa virada de chave, ou seja, que é virar o volante do teu carro, virou a chavinha para o outro lado, é o que a gente faz. Muda tudo. E aí você começa a caminhar em outra estrada, em outro caminho. E ali a transformação vai se consolidando, se solidificando passo a passo. O que mudou sua vida? Tudo muda sua vida, mas o primeiro passo é a virada de chave. É uma mentalidade nova que você inaugura e que você reforça depois com repetição. É igual, por exemplo, a pessoa que tem um vício de fumar. Que hora que ela para de ter o vício? É um processo. Sim. Eu não sou um expert nessa área de quanto tempo que eu considero que a pessoa está livre. Não, não é a nossa área. Mas eu sou expert e a gente dá treinamento em como o cérebro dela funciona. Ok. Existe uma dependência química, uma dependência física, uma dependência psicológica, Sim. uma dependência fisiológica. Só que chega uma hora, um evento de forte impacto emocional faz ela virar a chavinha. Uhum. Aí o corpo dela ainda depende quimicamente, Uhum. o cérebro dela psicologicamente ainda depende, fisiologicamente ainda depende, mas o emocional dela virou a chavinha. É como um pai, uma história que eu ouvi uma vez assim, que o filho nasceu com uma pequena deficiência. Ok. E aí ele fez, isso é a crença dele, tá? Ele fez uma promessa. Se o meu filho andar, que o médico falou, seu filho nunca vai andar. Se o meu filho andar, eu paro de beber. E aí o filho dele, quando ele viu que o filho conseguiu andar, ele nunca mais bebeu. Você acha que de um dia ver o filho andar fez a química, a dependência química do álcool dele sumir? Não. A dependência psicológica? Não. A dependência física, seja você que é músico, você sabe, né? Que é assim, me fugiu a palavra agora, que é assim, a memória muscular. Uhum. A gente toca, Sim, existe uma sim. memória muscular. Existe a memória muscular de ir, pegar o copo, de virar, de tomar de repente um café sem vontade de fumar. Essa é a memória, é uma memória Sim. muscular. Não, continuava tudo lá. Mas emocionalmente, algo virou. É o que a gente chama de plasticidade neural, né? O Uhum. cérebro assumiu agora um novo circuito a partir de um mesmo input, de Uhum. um mesmo gatilho. E agora ele vai trilhar um caminho. Vai ser difícil, vai ser desafiador, não tem fórmula mágica. Mas a chave já virou. Ali e essa chave vira rápida, em segundos. Sim. Isso a gente faz no Instituto Realize por meio dos treinamentos, das aplicações das técnicas, Top. e as pessoas saem de lá com essas chaves viradas. É isso. Respondendo a sua pergunta, o Instituto Realize para o Flávio é a materialização da minha missão, do meu propósito, de ajudar as pessoas a terem uma vida de abundância, prosperidade e paz. Cara, genial. Eu fez lembrar de uma história que eu li
no livro do Tony Robbins, eu não sei se você já leu esse livro, acho que não sei se é Despertando Gigantes, Desperte seu gigante interior. Desperte Seu Gigante Interior, que ele conta a história do cara do chocolate, você lembra dessa história? Que ele fala assim, que o cara, ele tinha visto, tava obeso, né, tinha visto chocolate, e aí um momento do encontro com o destino, né, né? Tem um treinamento dele que é um encontro com o destino. Exato. E aí ele falou pro cara, você vai ter que parar de comer chocolate. E aí ele falou, e eu vou fazer assim, ó, dessa forma. Eu vou te dar, todo mundo do auditório lá, dá 5.000 pessoas, né? Quem tiver um doce, entrega pra ele, que a partir de agora ele só vai comer doce. Aí o cara riu, né? Falou, fácil, moleza. E aí todo mundo entregando suas barras de chocolate, não sei o que, seus sneakers, não sei o que, e aí ele, feliz da vida, né? Saiu do primeiro dia da palestra, falou, ó, tanto de doce, agora eu só vou comer doce. Só que ele começou, só que o Tony, se eu não me engano, ele falou assim, você não pode nem beber água. E o açúcar, ele dá uma sede Violento. violenta. Então, assim, no segundo dia, cara, o cara já não conseguia nem mais ver doce. E o pessoal tirando e oferecendo mais doce pra ele, mais doce pra ele. E aquilo ali foi o forte impacto emocional. Não pelo excesso de doce, mas pelas risadas do pessoal. Porque o pessoal já. Toma aí, ó. E o cara já puto, não aguentava mais, toma aí. Então, assim, essas condutas, cara, fazem uma reprogramação, né? Fazem eu queria que você comentasse, assim, cara, dá uma mudança que quando entra aquela. Eu acredito que esse cara, assim, ele. Pô, deve passar no corredor de doces do supermercado. Meu Deus, velho. Aí pega outro lugar. Acontece isso? É uma associação, cara. O cérebro humano, se você pode comparar, vamos pegar uma metáfora assim. Imagina que a gente nasceu, em vez do cérebro, no lugar do cérebro tem um HD de computador virgem, zerado. Uhum. Imagina. E tudo que você viu, ouviu e sentiu, tudo que você captou do seu ambiente por meio dos seus 5 sentidos, Ok. registra uma informação nesse HD. Sim. Ou seja, eu toco aqui nessa mesa, por exemplo, aí o meu tato capta um impulso sinestésico, ele chega até o meu cérebro lá, Uhum. ele se conecta, é um impulso, né, um estímulo, faz duas células neuronais se conectarem e tem uma sinapse neural, Sim. que é o registro dessa experiência aqui. Conectou, circuito neural. Aí eu me lembro agora, existe uma experiência vivida Sim. de toque nessa mesa, se estava frio, se estava calor, e está registrado no meu cérebro, fisicamente. Total. Isso é físico. E aí aprendi, registrei uma informação. Eu Uhum. olho para você, você colocou, né, tua boina, colocou Sim. teu adereço, teu Cachecol. cachecol, pô, criei uma imagem. Isso aqui, o impulso visual chegou no meu cérebro, Fez sinapse a neural. sinapse. Tá tudo desde o dia que você nasceu até os dias de hoje, por toda a sua vida. Sim. E vai registrando fisicamente. Da mesma forma, as pessoas. Isso, pessoal, é uma programação. É assim que a mente é programada, pelo que você vê, ouve e sente. Sim. E você programa experiências e as associa a sentimentos. Então aqui, Bruno, só um papo muito agradável. Tô vendo Uhum. essa luz, essa decoração, tô vendo você. Possivelmente um dia que eu ver você postar alguma coisa, eu assim, pô, vou me lembrar desse dia Total. agradável aqui, vai vir aquele sentimento. Da Uhum. mesma forma, quando você tem um momento de tristeza na sua vida e você vê uma foto que lembra desse momento de tristeza, vem da mesma forma aquela emoção. Ou seja, um gatilho, Sim. que é uma visão, uma audição, algo que você percebeu, Sim. te reconecta com uma experiência Uhum. e essa experiência traz um sentimento. O que é um sentimento? O sentimento é o sentido que você dá para a experiência, um significado que Sim. você dá para a experiência. A emoção é diferente de sentimento. Total. Emoção é uma manifestação fisiológica no seu corpo daquele sentimento. Como Uhum. é que é a emoção da raiva? Contração muscular, contração do músculo da face. Uhum. Alegria, sorriso. Seu corpo muda, mas a raiva e a alegria enquanto emoção é no corpo. A raiva e a alegria, por exemplo, enquanto sentimento, é o significado que você dá para uma lembrança. Sim. É como meu pai, quando meu pai saiu de casa de um jeito assim diferente, eu cheguei em casa, mas a minha mãe de uma viagem, e Uhum. quando minha mãe abriu a porta do guarda-roupa, estava vazio o guarda-roupa. E aquela imagem do guarda-roupa ficou gravada na minha mente. Sim. Então, quando eu vejo um móvel aqui, eu até nem vi assim, de cor madeira ali, eu me lembro do guarda-roupa vazio. Aí já dá uma tristeza. Aí vinha a tristeza, porque eu fiquei chateado com meu pai, vi minha mãe chorar, a mulher mais Total. forte que eu conheço. Então,
o gatilho, imagem do guarda-roupa, da cor madeira ali, tá? Fazia me lembrar disso daqui. Aí vivi uma experiência de forte impacto emocional, Sim. que me fez revisitar tudo isso, me fez virar essa chave e eu perdoei meu pai. Legal. Como é que eu sei que eu perdoei meu pai? Assim, encurtando muito a história. Aham. Hoje eu lembro do guarda-roupa, vejo, mas o caminho neural não me leva mais para raiva, para frustração e para dor. Me leva para as outras coisas boas que eu vivi com meu pai. Não dá para mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas dá para mudar o caminho neural de que a lembrança me leva a ter. Aí eu crio um novo caminho neural e tenho um sentimento e uma emoção diferentes. Isso é a reprogramação. A Uhum. associação do chocolate que você falou é isso. Ele tinha o chocolate, um prazer, ele sentia, lembrava da sensação do paladar. Isso. Agora criou uma experiência Uma nova, nova. Isso. que é aquela experiência, ele gerou sentimentos muito ruins, se sentindo E foi ridicularizado, mais forte do que muito a. mais intensa, mais Sim. profunda, num volume maior, intensa e intensiva. Uhum. Você imagina centenas de pessoas ali rindo de você e te entregando um chocolate. Sim. Então aquilo lá provocou um forte impacto emocional e ele criou uma associação. Ou seja, agora quando ele pensa em chocolate, em vez de pensar no sabor e na experiência boa, ele acaba lembrando da experiência ruim. Então associou algo Uhum. ruim e isso reprogramou a mente dele. Agora ele tem um aliado para não continuar viciado em chocolate. Eu gosto muito, quando eu falo até de comunicação, eu gosto muito de falar que é exatamente o que você falou, só que é uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais lúdica, mais figurada de dizer. Mas eu digo assim, que nós temos os 5 sentidos, né? Uhum. Visão, audição, tato, Olfato, olfato. paladar. E aí, desses sentidos, quando você está usando no gerúndio, usando ele, vem sentindo ou sentimento. Então, essa, na minha explicação, é o caminho. Então, o sentimento ele é o caminho. Quando você, ao final desse caminho, desse sentimento, você tem algumas portas. Por exemplo, as emoções primárias, que são 6 emoções primárias, né? Que é alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. São as primárias e dessas aí vem as outras, ansiedade, vem que é mais tédio e por aí vai. Aí, então assim, você pega um, 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 um sentido, você pega um veículo, você pega, vou de moto hoje, não, hoje eu vou de carro, hoje eu vou de skate, que é o sentido, ou seja, hoje eu vou usar a visão para ela me fazer sentir uma emoção, ou seja, a emoção do outro lado é a porta. Aí a porta, que é o grande, vamos dizer assim, eu posso dizer assim que é o grande protagonista dessa nossa história, porque é ele que vai realmente gravar em pedra. Por que eu digo isso, Flávio? Porque quando eu falo, por exemplo, falo muito sobre vendas, e eu digo assim, se você usar a parte racional, ou seja, o córtex pré-frontal daquela pessoa, que é o freio dela, ela vai te esquecer. Então, se o seu discurso, se a sua oratória, ninguém se lembra, ela não foi memorável, é porque você não chegou, ou seja, ela não foi vinculada a uma emoção. Porque quando você emociona, seja ela de uma forma triste, seja ela de uma forma alegre, seja com nojo, seja com raiva, seja com alguma surpresa, cara, você não esquece. Nunca mais. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Essa analogia? Ou você enxerga de uma forma diferente? Não, a analogia é maravilhosa, né? Eu tô aqui ouvindo aqui e aprendendo, né? Porque eu sou assim, ó, quando eu encontro pessoas que têm também uma entrega memorável como a sua, assim, eu aprendo, me coloco na posição de aluno e aprendo. Gostei demais da analogia, porque no fim das contas, o resultado que se quer é abrir a porta da emoção. Perfeito. No fim das contas, a gente está buscando nesse processo de vendas, no processo de convencimento, Sim. nas relações, no fim das contas, o que vai, como você falou, carimbar é na hora que as pessoas sentem efetivamente. Inclusive, tem uma frase que eu assumi para mim, Uhum. que é assim: para fazer sentido, tem que fazer sentir. Uau. Para mim, cara, não tem outro caminho. Para minha concepção, para que a pessoa entenda mais profundamente, ela tem que sentir.
Porque se ela ficar só no córtex pré-frontal, como você falou, Racionalizando. ela vai racionalizar. Agora, quando ela sente, é diferente. É igual aquela história, por exemplo, a pessoa tem um sonho de uma casa. A minha casa, a casa dos meus sonhos. Como é a casa dos seus sonhos? Não, é uma casa grande. Mas como que ela é? Descreve para mim. Mas nunca tinha pensado nisso. Tá, mas e se você pudesse descrever agora a casa do... Se dinheiro não fosse problema para você, como seria essa casa? Ah, é uma casa com uma varanda na frente. Ela tem aproximadamente 500 metros quadrados construído. Uhum. É uma casa que quando você entra, você já dá de cara numa porta dupla e a pessoa vai descrevendo. Tá, que cor é essa porta? Ah, o marfim. Quando abre a porta, você se depara com uma sala de pé direito duplo, onde tem sofá. Ah, mas esse sofá, de que cor é o sofá? Ah, o sofá é um sofá couro, daquele couro bem amarelinho, assim, parecendo da roça. Minha mãe adorava esse tipo de sofá. Uau. Assim, ele é mais rústico. E a pessoa vai descrevendo o que ela vai. Agora, imagina você colocando a mão na maçaneta dessa porta. Imagina você abrindo. Sente o peso da porta. Essa palavra é pesada, né? Imagina. Imagina. Agora, se imagina e sente a porta pesando, porque a porta é grande. Sim. Imagina você entrando, sente o cheiro. Qual é o cheiro dessa sala? Vai, respire e sente. Ó. Nossa, assim, aí a pessoa, como é? Imagina você sentando nesse sofá de couro, ele vai estar geladinho, né? Normalmente Sim, ele vai estar total. aquele que não aquece, geladinho. Imagina você sentando no sofá, sente a sensação. O que que você consegue ver? Ah, eu vejo meu filho correndo. Imagina seu filho, o que que ele fala para você? Aí aquele que era um sonho de uma casa, de um dia que eu não sabia como era, ele começa a ganhar forma. Uhum. E mais do que ganhar forma, ele se associa a um sentimento que dispara uma emoção. E quando Uau. você sente a emoção, você grava muito mais profundo na sua mente, nesse HD, e aquilo se torna uma marca indelével Total. que só tem uma coisa para acontecer: você vai concretizar, vai Cara, materializar. é muito engraçado você falou essa história da casa. Eu gravei um podcast com o dono de uma imobiliária. Sim. E aí eu falei assim, me vende uma casa. Aí ele falou assim, cara, tem uma casa em tal lugar, sei lá, vamos supor, lá no Jardim Botânico, onde eu moro. Desculpa. Lá no Jardim Botânico, ela tem 500 metros, ela tem 550 metros quadrados de terreno, é uma casa com 200 e, sei lá, 212 metros construídos, escada em, sei lá, mogno, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu olhei assim pra ele e falei, bicho, esse jeito não vai vender pra ninguém, velho. Aí eu falei, vem comigo. Eu falei, você que vive. Olha o cara ele chegou e falou assim, pô, no final, né? Falou assim, pô, vamos fazer uma parceria de venda? Eu cheguei pra ele, não, e na hora foi surgindo, assim, eu só lembro porque também me marcou. Também me. O elogio dele me emocionou. Eu falei, cara, eu tô no caminho certo das vendas, eu tô vendendo bem. Aí eu falei assim, eu comecei a venda assim, falei assim, pra quem mora hoje numa selva de pedra, quando você respira, você não consegue sentir o ar puro. Sabe aquele ar puro que você, quando você tá viajando, aí você vê aquele horizonte? Pois é, morar no Jardim Botânico é isso. É você olhar pro horizonte, respirar ar puro. Às vezes passa até uma vaca, um cavalo, assim, que ainda é um lugar mais, vamos dizer assim, menos explorado. Mas o detalhe mais importante que eu vejo, assim, quem tem família, quem tem filho, é você poder chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e poder recarregar suas energias. Porque casa, para mim, não tem outro significado a não ser você poder estar com a sua família, os seus bens mais preciosos e recarregar as energias. Agora, imagina você sentado numa poltrona de couro, aquele cheiro específico do couro, assim, que é uma delícia. Você, no seu pé tem o teu cachorro, e você levanta, teu filho tá brincando, aí você fala, vou jogar um futebol com meu filho. Só que no meio desse futebol você fala assim, cara, vou jogar meu filho na piscina. E tu joga teu filho na piscina e você pula junto.
Você já brincou, Flávio, de jogar água pro alto com a tua família, velho? Numa piscina? Sim, várias Cara, vezes. É bom é demais. bom É bom demais, cara. demais. Então, assim, você ter um lugar desse pra você olhar, descansar, recarregar sua energia, ter uma piscina pra você pular com a sua família inteira, jogar água pra cima, morar num lugar que às vezes passa um pavão, pássaros cantando. Meu irmão, vou te falar, não tem preço. Cara, o cara chegou pra mim e falou assim: irmão, acho que eu vou comprar a casa lá. Vamos fazer uma parceria de velho. Mas é justamente isso, assim, você vê que eu não falei sobre. Aí eu falei isso até pra ele. Eu falei, irmão, eu não tive que falar nenhuma medida, Metragem, nenhum características material. físicas. É. Exatamente. Então, assim, pra você vender, por isso que eu falo, assim, que eu adoro vendas, porque pra mim, a melhor venda é aquela que você não precisa vender. Você não precisa falar, então, e aí? Débito ou crédito? Vamos evoluir, vamos passar o cartão, vamos pro próximo nível. O que que você acha? Cara, na minha opinião, assim, se você tem que chegar nesse momento, é porque a venda não foi bem feita. Faz sentido? Eu considero esse momento assim, a excelência, né? A excelência da venda. Porque em todos os estágios, né? Você vai elevando o nível de consciência e Total, conexão. total. Esse aí, eu dizer assim, é o santo graal da venda, né? Sim, Você falou para a pessoa, ficou quieta, aí ela fala assim: tá, mas como é que eu faço para ter isso? Quanto que custa? Eu eu pago quero. como? Eu É, quero. Esse é o santo grau. Agora, assim, nem sempre a gente chega nele, ou total. na velocidade que a gente gostaria, ou na frequência que a gente Ou na velocidade gostaria. que a gente Que precisa. a gente precisa. Boa, boa, boa. E aí, mas o bacana é porque no fim das contas as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus, né? Total. E entender isso e fazer isso acontecer na mente da pessoa é a grande arte. Já que a gente está aqui num lugar que inspira arte, Uh! a grande arte é fazer porque para que o produto cumpra a sua função. Para mim, um produto, eu chamo tudo de produto, serviço, o Uhum. seu produto tem uma função de transformar a vida de alguém, de Perfeito, resolver um problema. perfeito. Então, se na hora que eu estou apresentando, que eu estou conectando esse produto com a pessoa, se ela consegue enxergar isso, juntar as pontas, falar, cara, é disso que eu preciso, então a minha apresentação foi boa, eu não impedi a venda. No fim das contas, a venda é como se fosse assim, ó. Vamos pegar essa analogia aqui. Vai. Não sei como é hoje, mas eu assistia esporte olímpico lá nas Olimpíadas e tal, e aí na ginástica artística lá, os artistas, eles dizem para os jurados qual exercício vão fazer Ok. e tem uma nota de partida. Não é assim? Não sei, mas Era assim. eu confio em você. É, era uma nota de partida. E ali, eles, não é que eles vão ganhando pontos, eles vão perdendo pontos. Então, o nível de dificuldade esse aqui é notas tal. Então, Uhum. se pisou um pouquinho fora, tira um décimo. Os Entendi, comentaristas vão falando, né? entendi. Então ele chega. Se ele não errar nada, ele chega naquela nota. Uhum. Pelo menos era assim na época que eu via e tal. Cara, mas faz sentido, eu acho que é assim até hoje. Ok. Agora pensa o seguinte, vamos supor, eu trabalho com desenvolvimento humano, que curador das pessoas, Ok, que faz as pessoas desbloquearem ok. aquilo que está atrapalhando ali para o próximo nível, em qualquer área que seja. De repente, um pai que não se entende com seu filho, ou com a sua esposa, uma esposa que tem uma dualidade entre, não sei se eu me divido entre ser mãe, ser profissional, estar me com, enfim, qualquer dor que seja. Não Legal. consigo prosperar financeiramente, romper isso aqui, qualquer dor. O meu produto ajuda a pessoa a desbloquear. Ok. Eu faço uma palestra, ela tem uma duração de 1h30, 2 horas. Quando chega no final dessa palestra, que eu conto a história, que eu apresento para as pessoas esse caminho Uhum. de uma forma sutil, leve, contando um pouco da minha história, da história de outras pessoas, trazendo conteúdo, ferramentas. No final, algumas pessoas falam assim: tá, mas e o custo? Quanto que custa? Eu falei, calma, vou chegar lá, já vamos, fica tranquilo, respira. A essa pessoa, eu conseguia ajudar essa a pegar na mão dela de uma forma tranquila, leve e levar ela para a consciência do que Total. ela precisa. Uma parte das pessoas não. Aí no final, uma parte das pessoas vem e dá um próximo passo. Uhum. É como se ela entrou para aquela palestra, ela já comprou, porque ela precisa, ela tem uma dor e eu tenho um remédio. Pronto. Então, se ela tem uma dor e tem um remédio, se eu fizer uma ponte ao futuro, eu vejo aquela pessoa tomando um E remédio. curada. Curada, eu vejo ela curada.
Quanto menos eu errar, quanto menos eu impedir esse processo, mais eu vou ser bem-sucedido, mais a cura vai ser bem-sucedida. Uhum, Então, o meu trabalho não é interromper isso, é deixar que ele aconteça naturalmente, uhum, o mais natural possível, que é entender muito bem a dor, ok. entender muito bem a solução e conectar um ao outro de uma forma mais leve e fluida possível. Mas Isso a gente faz assim, com a comunicação. mas na sua palestra, por exemplo, você faz algumas dinâmicas Sim, que são experimentações. É tipo assim, para ele sim, chegar sozinho sim. naquela conclusão de caracas, velho, se eu agora, em 2 horas, eu já consegui isso tudo, meu irmão, imagina esse cara me mentorando, imagina esse cara junto comigo, imagina esse cara me ajuda, né, me Imagina uma ajudando. imersão de 2 dias inteiros. Imagina. Esse é o caminho. Ah, e aí você tocou no ponto, com outras palavras. Eu faço a pessoa experimentar. Eu faço ela sentir. Porque para fazer sentido, tem que fazer sentir. Que legal. Eu faço ela sentir. Eu coloco ela em contato com o sonho dela. Eu coloco ela em contato com. E não é um sonho qualquer. Uhum. É um grande sonho. É o É o sonho, né? sonho e é um grande sonho. Uhum. Porque um sonho que você está pronto para realizar não é um sonho. Ele é uma meta. Ok. Não, mas, Flávio, eu estou pronto para faturar R$ 200.000 mês no meu negócio, faturar 1 milhão mês no meu negócio. Isso aqui até o final do ano eu faturei. Era o meu grande sonho. Era, não é mais, porque isso já é uma meta. Uhum. Seu grande sonho, por exemplo, se a gente está falando em faturamento, por exemplo, cara, meu grande sonho é ter uma empresa que fatura 10 milhões mês. Ok. Caraca, mas eu não. Parece impossível. Opa, estamos no caminho certo. Parece impossível, estamos no caminho certo. Cara, mas vai demorar, sei lá, 5 ou 10 anos para eu ter um negócio estruturado. Ok, então estamos no caminho certo. Mas eu ainda não tenho as habilidades e as competências para. Melhor ainda. Acertamos. Então, esse é o sonho. Legal. Que demora 5 ou 10 anos para acontecer, que parece impossível Uhum. e que eu não tenho as habilidades hoje para realizá-la. Uhum. Esse é o sonho. Por quê? Porque isso se transforma numa imagem atraente na sua mente. E todo dia você olha para essa imagem, o cérebro não sabe diferenciar o real do imaginado, Total, sim. e aí aquela imagem, de forma consciente e inconsciente, te conduz em micro decisões automáticas que te aproximam desse sonho, dia após dia. Dia após dia. Então você precisa dessa imagem. É como se fosse o norte do GPS, como se Sim. fosse o endereço lá, o destino. Mas, Essa imagem é o mas ele tem destino. que ser quebrado em Não, beleza. Isso aqui é a estratégia é macro. conexão, é macro. Macro. Então, Aham. beleza. A realização aí tem. Você tem estratégia, meta, tática, submeta, você tem ações, aí entra numa Mais gestão, executivo, planejamento, né? A mais parte mais executiva. executiva. Mas é porque isso é técnico, isso é córtex pré-frontal. Sim. É Isso racionalizar. eu aprendo, você aprende, se meu filho de 11 anos, meu moleque é muito ligado nessas paradas, eu falo, filho, é assim, ó, isso aqui, depois esse, beleza, papai. Mas o que que talvez ele não tenha? Ele não tem essa imagem. E muita gente sabe o caminho, sabe fazer meta, sabe fazer planejamento, sabe fazer planilha, sabe organizar time, mas não tem a visão. Cara, você sabe o que acontece comigo? Comigo, velho. Eu acho que é o oposto. Eu tenho um grande sonho. Eu sei, inclusive, assim, os caminhos que eu vou trilhar, mas, assim, o que mais me massacra é o dia a dia. É aquela engenharia reversa de tipo assim, por exemplo, Uhum. igual eu fiz, eu participei de um treinamento do Wendel Protagon, né? Do Sim, Wendel de Carvalho. já fiz também. Pois é, eu achei muito bacana, muito legal e tal. Só que eu botei uma meta assim que, você vai ter 100 unidades do ClipTube aqui agora. Uhum. Aí eu me senti assim, depois, quando eu fui pro dia a dia e parar, porque ele não consegue dar uma atenção individual. Então você vai Aham. você mesmo ali, ele te dá as ferramentas para. E, cara, quando eu fui pra realidade, eu falei, meu irmão, velho, essa porra eu não vou conseguir fazer, não, velho. A não ser assim, se eu tiver algumas outras ferramentas, algumas outras vivências. Então, assim, o que que eu fiz, né? Tá lá o meu. Ele manda, ele entrega, não sei se você vai lembrar, não sei se na tua época tinha, quando é que você fez, mas ele bota um negocinho que você pinta o olho do carinha. Sim, Pois é, aí eu sim. tenho aquele carinha, são 100 unidades do ClipTube. Entendeu? E eu falei, eu tenho até um negócio aqui, né? Eu começo, tudo termino aqui. Sim. Pô, velho, eu falei, caraca, não rolou não, velho, não funcionou não. Porque é muito grande, velho. É muito grande. Eu não sei nem se hoje eu quero ter isso. Então, eu te pergunto assim, como é que você resolveria essa primeira treta? Porque eu já vou trazer uma outra pra você também. Como é que você resolveria essa primeira treta? Vou De pegar. um sonho que. Isso. Vou pegar a mesma situação, Protagon. Vamos lá. Essa é a visão de 20 anos, né?
Acho que era. Na visão de É, 20 anos? visão de 20 anos. Foi a visão de. É, que é essa visão de 20 anos, É, beleza. foi visão de 20 anos A mesmo. minha visão de 20 anos, cara. Minha visão de 20 anos. A imagem apareceu na minha mente. Sou eu, vestido de branco. Eu não entendi nada no início, eu vi. Pessoas ao redor, como em um lugar assim, como parecia uma varanda gourmet de uma casa bem legal, pé direito duplo, bem aberto, assim, um ambiente claro, arejado. A gente estava sentado em volta de uma mesa, conversando, umas 5, 6 pessoas. Minha família, meus filhos correndo. Quer dizer, a essa altura, possivelmente meus netos também. Ao longe, eu percebia, não tão nitidamente, mas como se fosse um centro de treinamento, assim. Que aquilo era a minha casa, um centro de treinamento do instituto. E estava acontecendo um treinamento, ou preparando um treinamento, alguma coisa ali. E eu não estava lá, mas estava acontecendo. Numa distância assim que nem me incomodava, nem eu estava tão perto, mas eu conseguia ver, tinha visão. Uhum. E essas pessoas que estavam ali, aí foi clareando, essas pessoas eram meus diretores. Mas por que a gente estava de branco? Eu fiquei um tempo assim, cara, era Réveillon. A gente estava fechando o ano e eles vieram celebrar comigo. A gente estava ali, era final de tarde, assim. Aham. A gente estava falando sobre como foi o ano, festejando e já falando sobre o ano seguinte. E isso, assim, a grandiosidade assim do lugar, da situação, do centro de treinamento. Pô, Réveillon tem um Uhum. treinamento que talvez para 300, 400 pessoas ou mais, enfim. E aquilo era assim, eu tinha materialmente conseguido, porque aí essa casa, uma casa que tinha alguns carros na garagem, era um lugar muito legal, o centro de treinamento também. Com 5, 6 diretores representava talvez uma equipe de 20, 30 diretos com mais não sei quantos, entendeu? Então aquilo era a visão que eu tive, era de onde aquilo ia me levar, não só materialmente, não só em. Aí tinha a questão material, Aham. tinha a questão da minha família, tinha a questão da obra lá, do centro de treinamento, tinha a questão da multiplicação, ou seja, das pessoas com quem eu partilhei, multipliquei o sonho e a visão, e elas compraram comigo, estavam me ajudando a construir. E não era o fim, era a continuidade. A gente estava falando já do próximo ano, da próxima quinquênio, enfim. E aí aquilo tudo não tinha essa especificidade do seu. 100 unidades, quantas pessoas treinaram, Uhum. não tinha. Eu fui preenchendo depois essas lacunas. Mas essa visão, e eu fiz em 2019, 2021, Uhum. essa visão, cara, eu conto e reconto ela para as pessoas. Eu falando você, eu tô enxergando de novo, tô Legal. sentindo ela de novo. E eu tenho um monte de dúvidas em relação a qual vai ser o caminho para chegar lá. Eu Sim. tenho que fazer engenharia reversa. Mas essa visão, ela me move. Principalmente nos momentos em que eu já pensei em desistir. E esses Total. momentos já aconteceram comigo. Claro, normal, velho. Já aconteceram comigo. Mas quando é como se fosse um carimbo na minha mente. Assim, cara, não, mas isso aqui é uma verdade para você. O seu cérebro já materializou, já existe a imagem, então já é real. Ele Uhum. vai só se materializar no mundo físico agora. Aí eu vou preenchendo as lacunas. Então, Entendi. para mim, foi um pouco diferente. Eu acho que assim, cada um cria diferente. Por que que para mim ela tá só ganhando força? Porque você falou, nem sei se eu quero isso. Cada vez que eu lembro, eu tenho certeza que isso vai acontecer, é diferente. Porque, de alguma maneira, você caminhou já para um número que não é ruim essa história. Eu não alcancei isso. E tem Uhum. número ali, certamente Com tem, certeza, e tem que ter. grandes números. Sim, tem que ter. Mas a visão, o sentimento, a sensação é de tipo, cara, eu fiz isso acontecer. Eu me firmei como um treinador de pessoas, como um Legal. empresário desse mundo, a ponto de ter uma grande obra construída, a ponto de ter um espaço físico, a ponto de ter pessoas, ter uma equipe grande debaixo de mim, fazendo a coisa toda rodar. É porque ó, nesse caso do Wendel, ele mesmo conduzia dessa forma, né? Sim, Ele não, não, e bota número. Eu é número, que não alcancei. prazo e Não, não sei o quê, e quanto você vai estar faturando, me fala qual isso. carro que vai estar na tua garagem, mesmo que Sim, esse daqui a 20 anos não exista mais esse carro. Eu falei, exatamente. pô, como é? A grande questão é, beleza, primeiro, tem que visitar, porque aí você está validando ela. Eu nem sei se eu quero isso. Tá? Então, o que, que tem no lugar agora? Então, se isso eu não sei se eu quero, o que é que eu quero? Uhum. Porque das vezes em que eu tive alguma dúvida, eu olhava de novo a visão, não, continuo querendo. Você sabe o que eu fiz depois, cara? E foi um negócio muito legal. Eu botei o que, que eu queria realizar mais abstrato. Aí eu botei assim. Cara, é muito doido isso. Muito doido. Porque eu passei por um período de muito. Eu até já identifiquei isso. Eu falei, eu preciso criar vergonha na cara e refazer o que eu fiz.
eu fiz lá o mapa da disciplina, né, as coisas que o Wendel fala Aham. e tudo mais, mas beleza. Aí depois tirei tudo, só que eu deixei, eu acho muito legal, porque até não é nem dele, acho que é do Napoleon Hill, um encanto que ele fala, eu sou uma força da natureza, não sei o que, parará, tem todo um encanto que ele faz Eu lá. sou o senhor do meu Eu destino, sou o senhor do meu destino, sou capitão da minha alma, capitão parará. da Então, minha isso, alma. isso que eu li já num livro do Napoleão Hill. Como Napoleão Hill é mais antigo dele, eu deduzi que ele pegou algumas trechos dele lá. Mas não é isso que vem ao caso. Que eu botei assim. Aí eu lembro que tem um negócio que ele bota assim: fala o que você vai realizar, o que você quer ser, alguma coisa assim. E é uma bússola, tem até um negócio. Você lembra disso? É a missão, né? Missão, não sei É se só, era só missão, é só missão, né? é a missão. Aí eu botei. Como eu acho, eu falar assim, ser o maior é muita. É impossível você ser o maior. Porque quando você vai para os extremos, você entra naquela máxima de maior em relação a quê? E a quem? Porque para uma pessoa, o Wendel para mim é o maior. Não, não, o Flávio Santos para mim é o maior. Porque eu nem conheço o Wendel e o Flávio Santos fez uma transformação na minha vida, naturalmente. Então, assim, ser o maior eu achei muito arbitrário. Então, o que, que eu botei assim? Ser um dos maiores comunicadores que já passaram por essa terra, mudar, transformar a vida de milhares de pessoas. Cara, aí muda, entendeu? Eu não botei nem milhares, porque eu posso transformar milhões. Mas eu botei assim, ser o maior, um dos maiores comunicadores que passaram nessa terra. E aí, assim, só pra fechar essa coisa, quando esse negócio tava na minha parede, eu olhava aquilo todo dia. Pá, e olhava e ficava, não sei, cara, não sei te explicar. Eu não ficava pensando naquilo, mas as coisas aconteciam. E olha que coisa doida. A gente tem um projeto que eu te falei do The Imagineer, e a gente criou, muita gente, né? Na verdade, fui eu que criei essas maluquices, que é o Estúdio Podcast Portátil, que é uma ferramenta gigantesca de comunicação. Então eu já estou começando a estar nesse grande comunicador que, por meio da sua criatividade, das suas técnicas, estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Aí criamos o aula de dublagem, que ela é bem legal, mas assim, não é. Ela eu não vou falar como revolucionária. O Estúdio Podcast Portátil, isso é claro, né? A gente tem feito muita coisa a nível Brasil, ajudando muita gente. E o jornal, olha que coisa doida, Fá. Na gravação do jornal, é um teleprompter, aquele teleprompter que tá Uhum. bem ali. Aí a criança, começamos com uma grande. Que me fez sentir que eu tava nesse caminho do grande comunicador, de um Sim. dos. Foi o seguinte, cara, a gente botou essa câmera, botou esse teleprompter, menino gravando o telejornal, todo fantasiado, todo caracterizado, com terninho âncora do jornal, lendo o Legal. teleprompter e tudo mais. Só que assim, quando eu era lá de trás, eu falava, cara, uma das coisas mais massas que faziam os cantores mandar bem é cantar no metrônomo. O Flávio é música, ele sabe o que é o metrônomo. Só que, Exatamente. cara, eu entrevisto muita gente que não sabe. Tô ligado. Aí, olha que coisa doida. Falei, quando eu gravava lá atrás, eu fazia direção de voz, eu falava, olha, cara, você pode até não cair a sílaba forte da palavra no tempo do metrônomo, em algum momento. Porque se você fizer isso muito, você está cantando fora do tempo. Você está fora do ritmo, você está descompassado ou desincopado. E aí, o que que aconteceu, velho? Eu trouxe esse conhecimento que eu tinha, que era uma coisa que me guiava muito. Eu entendia quem era o cantor por como ele era, como ele metrificava o canto A dele, interpretação dele, né? sabe? Entendi. E, cara, eu falei, vou trazer isso pro jornalismo, pra oficina de telejornal. E olha que coisa doida. Tinha um menino lá no palco, eu não vou citar o nome dele pra preservar ele, mas assim, ele era muito gago, velho. Ele era muito gago. Então, o que que acontece? Por exemplo, tá o metrônomo aqui, né? Uhum. Então, você, ou então, você, você. Então, eu comecei a botar metrônomo no telejornal. O moleque não parou de gaguejar, velho. Uau, que coisa bacana. Então, assim, eu comecei a ensinar a galera, falei assim, ó, tá marcando o tempo, então você vai falar, você era gago. Você era, tá vendo? Era, sílaba forte. Sim. Gaga, gaga, tá vendo? Cara, o moleque parou de gaguejar, velho. Aí eu olhei assim, eu falei, meu irmão,
Aí eu comecei a trazer várias coisas, por exemplo, metrônomo pra dublagem, mas surgiu na oficina de telejornal. Podcast é muito mais uma conversa, a gente trabalha muito mais improviso e tudo mais. Mas assim, cara, improviso. Aí eu comecei a fazer as dinâmicas de improviso com as crianças, tudo mais. Então assim, eu falei, caracas, mano, cara, meu irmão, eu tô trazendo uma coisa revolucionária. E logo que eu tô trazendo uma coisa revolucionária, eu já tô me. Eu tô entre os grandes. E aí, meu irmão, por que que eu tô te falando que eu tenho que voltar com essa parada na parede? Porque aí nessas reformas, uma coisa eu tirei e não botei de volta. Hoje já botei, o do Ender não saiu desse encanto. Hoje eu já botei de volta os meus sonhos, as físicos, né? Aham. Casa não sei aonde, viajar pra não sei pra onde, carro não sei tal, parará, parará. Botei. Mas eu ainda não botei de volta essa missão. E, cara, é de uma coisa muito. Eu não sei se eu tô sendo muito, sei lá, tendencioso, mas eu não tive mais grandes sensações de que eu tô no caminho e nem que eu tô realmente revolucionando e fazendo coisas novas pra me tornar esse grande comunicador. Cara, faz sentido isso pra tu, velho? Total. Total. Sabe por quê? Porque, olha só, a nossa mente, ela é programada por imagens, Legal. na verdade. A gente acaba criando imagens Ok. do, das coisas, criando imagens das situações. É assim que a mente Funciona. guarda, que ela funciona. E da mesma forma que ela é programada, ela pode ser reprogramada. Hum, Quando você. Existem duas formas de você programar sua mente. uhum. Uma é por forte impacto emocional Sim. e a outra é por repetição. Que é a mãe do aprendizado. Exatamente. O Você. pai é o forte impacto emocional e A a mãe mãe é é a o repetição. aprendizado, que vai É mais suave. a repetição, a repetição. É, quando você via todo dia, era um processo de repetição. É como se fosse um campo e começa a subir, nascer um matinho, uma braquiarazinha lá, tá? Tem um matinho. Aí você não tem trilha naquele campo. Aí você vem e passa pisando no mato um pouco mais alto, vai pisando. Aí no outro dia você passa de novo. Aí o mato vai baixando, né? Sim. Vai baixando. Daí você passa novamente, daqui a pouco passa 5, 10 pessoas. Aí o mato vai baixando. Daqui a um É mês, o barro. né, Tá na terra, né? tá na terra. Aí forma a trilha. Forma trilha. Forma a trilha. Quanto mais passar, mais forte fica a trilha, mais clara fica a trilha, mais específica, mais formada, mais evidente fica a trilha. Legal. Então, quando você olha para aquele lugar, você, opa, aqui tem uma trilha, que eu sei que se eu entrar nessa trilha, eu saio do outro lado. Uhum. Fica 2 meses sem passar lá. O Sobe tudo mato de novo. sobe, some a trilha. Então, você via todo dia lá o carro, a casa, o ser um Comunicador, comunicador, grande grande comunicador. comunicador, e é aquilo, ia reforçando a trilha, ia reforçando. Sumiu, começou a crescer o mato. E aí as coisas que você fazia que antes estavam intimamente conectadas e te fazendo perceber avanço e evolução, agora, tecnicamente, elas continuaram a acontecer, você continuou a evoluir. Sim. Só que você parou de evidenciar. No processo de desenvolvimento humano, a gente usa muito isso. O que vai evidenciar que você chegou lá? Que O legal. que vai mostrar para você que você alcançou? Quer ver? É a mesma coisa. Quando você pergunta para um cliente, tá? Qual é o seu objetivo? Traz um objetivo para mim. Ah, eu quero emagrecer. Ok, então faz 10 polichinelos aí. Ele faz 10 polichinelos. Pronto, bateu a meta, emagreceu. Você deve ter pedido uma meia grama agora. Ah, não, mas não é sobre. Ah, você quer emagrecer Quanto? quanto? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Não? Eu quero eliminar 5 quilos de peso. Ok, então é o seguinte, corta uma perna. Não, Flávio, não. Eu quero eliminar 5 quilos, mantendo a minha saúde e tal. É igual você chega pro gênio da lâmpada, você, eu quero eliminar 5 quilos, vai tirar uma perna sua. Você tem que ser específico. Por quê? Sim. Porque você evidencia. Porque senão as pessoas não criam metas, não especificam e elas até alcançam, mas como elas não especificaram ou não verificaram, elas não sabem, elas não viram a chave, não dão um check. E aí, por isso que de repente engorda de novo, de repente que ganha o dinheiro e perde de novo, porque elas não perceberam, não levaram para sua consciência Uhum. que elas conseguiram. É o caso, eu tenho uma história que eu conto que é assim, real, um caso real. Viajamos 3 famílias para a praia. Meus filhos, que hoje são adultos, eram pequenos. E num amigo nosso, um casal amigo nosso, tinha um bebê. A Mas tu tem gente. mais de. Tu falou de um de 11 anos. Eu tenho um filho de 20, uma de 19, um de 11 e um de 8. São 4. Caramba, velho. São 4 Que filhos. massa, meu irmão. Nessa época, o de 20 tinha, sei lá, 9. Aham, Enfim, foi em 2011, 12, tem mais de 10 anos. aham.
O fato é que aí a gente estava lá perto de Maceió, Barra de São Miguel. Sim. E aí a gente saiu um dia, vamos na Praia do Francês, ficamos 10 quilômetros ali. Aham. Passamos o dia na Praia do Francês, voltamos. Chegando lá, esse casal tinha umas meninas e esse filho bebê. Aí a mãe virou assim, fulana, cadê a bolsa do menino? Não sei, tá com fulano. Não, cadê a bolsa? Ninguém sabia da bolsa. Ela ficou nervosa. Vocês esqueceram a bolsa do neném lá, não sei o quê. Ouvindo ali de camarote. Aí lá vai o pai, né? Doutor, tá bom, vamos lá buscar a bolsa. Não, vou com você, vou te ajudar. Já tinha anoitecido e tal. Bolsa do bebê. Vou lá ajudar a buscar a bolsa do bebê. Chegamos lá, aí ele estacionou o carro, falou, você vai por esse caminho, a gente pegou caminho diferente para cobrir um maior espaço. E aí eu fui, passei por umas lojinhas, passei até na frente de uma lojinha de surfwear ali e tal, tinha até uns artigos assim na vitrine, uma bolsa, tá achei bonito, bacana. Eu encontrei com ele lá na frente. Achou? Não, não achei também não. Aí viemos voltando pelo caminho que eu tinha ido. No que a gente voltou, a gente passou de novo pela mesma loja que eu tinha observado. Quando ele olhou para a vitrine, ele falou, tá ali a bolsa, dentro da vitrine. Falei, é essa bolsa? Ele é. Falei, cara, que eu vi a bolsa. Ele, pois é, essa é a bolsa do meu filho. E nesse mesmo tempo vinha saindo de uma portinha do lado, o dono da loja, falando, essa é a bolsa dele. Pois é, eu vi ele perdido, eu resolvi guardar aqui, deixei na vitrine para justamente vocês Alguém verem, passar e ver. ver e saber que estava aqui e voltar no outro dia. Deram sorte que eu estou saindo agora. E aí aquilo me gerou uma reflexão. Falei, cara, eu fui ajudar o cara a encontrar a bolsa do filho dele. Eu achei a bolsa, Mas não sabia que era do filho mas dele. não sabia nem que era a bolsa, porque na minha mente eu tinha uma referência de como era a bolsa dos meus filhos quando eram bebês. E era de outra cor. Minha esposa sempre preferiu cores escuras, para não Aham. mostrar tanta sujeira, ficar Aham. mais. E a dele era um azulzinho claro. E não parecia com a bolsa que eu tinha de referência. Então, quando eu consegui atingir o objetivo, que era encontrar a bolsa, eu não sabia que encontrei a bolsa. Então, se eu tivesse ido sozinho, eu teria falado assim, não achei. Eu teria encontrado, mas não teria descoberto, Reconhecido, né? reconhecido o alcance, É o que o você acabou de objetivo. falar sobre. Ou seja, então não adianta chegar lá, você tem que saber que chegou. E o Que que te legal. faz evidenciar, te faz ter certeza que chegou, é uma evidência. Por isso que a gente pergunta, ok, Flávio, eu quero ser feliz. O que que vai evidenciar que você é feliz? Ah, quando eu estiver morando na beira da praia. Ah, beleza. E você? O que que vai evidenciar que você é feliz? Não, quando eu estiver morando numa casa, uma cabana no mato. Cada um Mas, tem a irmão, sua própria evidência. e se a evidência for pequena? Tu sobe essa régua? Ah, sempre. Sempre. O Eu tô detalhe. falando que tu sobe a régua do teu cliente. Cara, Fala, irmão, sonha mais, bicho. Tá muito pouco. aí tudo depende de contexto, tá? Tá. É aquela história. Já aconteceu no início da minha carreira. Não, não, é pouco, é pouco, é pouco. Aí ele espana no processo. Porque ele é pouco comparado a quê? É pouco para quem? É pouco para mim, na minha visão. Uhum. Aí existem várias técnicas. O coaching, por exemplo, que a galera picha tanto, mas o coaching é maravilhoso. O coaching não sugere. Ele só pergunta, faz a pessoa responder. Para mim é pouco, para ele não é. Hoje eu não uso só coach, nas minhas mentorias tem coach, tem PNL, tem neurociência, tem hipnose, tem um monte de coisa. Hum. Sabendo do contexto, sabendo do que ele já fez, se ele me vem com a regra, aí dependendo da pessoa, sabendo do temperamento, do perfil de Você comportamento, joga ele pra cima, né? eu jogo de maneiras diferentes. Você, que é um cara que já tem esse estudo, já estudou comportamento humano, comunicação, Uhum. eu nem ia precisar sugerir muito para você, eu faria pergunta para você. Eu falar assim, vem cá, você não acha, você que já fez isso, isso e isso, tá me falando de um sonho grande, sabendo que a gente falou que sonho grande é algo que demora 5 ou 10 anos, que você não tem as competências, que parece impossível. Você acha que uma casa, como você está me relatando aqui agora, você acha que talvez ela não seja algo pequeno comparado com o que você já fez? Sim. Ali me fala. Você é outra pessoa que não tem essa vivência, aí eu falo assim, me fala. Aí eu falo, fala 3 conquistas que você já fez, relata para mim. Ah, já fez isso. Teve mais algum tempo? Aí, depois que eu sei das conquistas, fez ela se conectar com a conquista. Agora, compara essa conquista com a sua meta. Ah, a meta ficou pequena. Pequeno. Então, você usa da técnica para levar a régua. Agora, ela precisa ter evidência. Sim. Se ela não tiver evidência, ela vai chegar e não saber que chegou. Não, eu só te falo assim, só pra fechar essa filosofia que eu te falei, assim, é porque quando eu falo hoje de 100 unidades e vivendo as experiências que eu tenho com o estúdio de podcast também, eu falo assim, eu falo, cara, eu não sei se eu quero ter a 100. Eu posso ter criado a base, ou seja, a marca, o método, o que iniciou essa 100. Mas eu falo assim, porque, cara, ter 100
unidades, depois que a gente vai vivendo, a gente fala, cara, é muito melhor franquear. Entendeu? Você não. Uhum. Eu acho que é muito difícil. Tem algumas pessoas que talvez tenham, nem sei se tem, né? Sem ser franquia. Eu tô tentando, pensando aqui na menina das Sorridentes, algumas pessoas assim que podem ter 100 unidades. Que não é dependendo do modelo de negócio, por exemplo, aquele menino lá do Frango no Pote, acho que ele já tá com 80 lojas próprias. Uhum. E agora também me peguei, não sei. Também não sei. Mas só para te interromper rapidinho, aí você falou assim: eu não sei se eu quero ter 100 unidades. O que que você quer realmente? Então, hoje, eu, Esse é eu negócio. acredito que é muito mais conectado com essa coisa do grande comunicador. Pronto, Ponto. aí que é a chave. Ó, aí que é a chave. Porque quando você fez a primeira vez o exercício, ele te deu uma clareza naquele momento. Ok. Agora, repensando, aí você não teve certeza, porque você de repente olha para um outro lado. O que que você quer sentir? O que que você quer comemorar nesse tempo? Quero Uhum. comemorar 100 unidades ou quero comemorar, olhar para a história que eu construí e ver que eu alcancei o objetivo de ser um grande comunicador? Ah, quero Sim, ser. Aí eu pergunto: o que que vai evidenciar para você que você é um grande comunicador? legal. Hoje, na minha opinião, por exemplo, eu já traria mais para pessoas, que é formar, vamos supor assim, vou chutar um número aqui, tá? Hum. Entre 10 e 20 líderes que tenham unidades, franquias do CryptoTube, e aí eu cheguei em 100 unidades. Então, assim, hoje está muito mais porque aí eu realmente eu evidenciei, como você falou, eu mostrei para mim, eu consegui me provar, ou então eu consegui perceber, acho que a palavra melhor é perceber, que eu falei, caramba, cara, hoje eu consegui criar um método, esse método ajuda outras crianças, vamos dizer assim, mas mais do que isso, velho, nesse meio tempo eu me desenvolvi como pessoa e eu consegui formar novos líderes. E esses novos líderes, eles estão à frente em outros estados, com suas unidades, talvez uma, talvez 10, enfim. E chegamos hoje à métrica, ou então ao marco de 100 unidades do YouTube. Aí, talvez. Mas não é tão importante a 100. Entendi. Se eu chegar em 10, mas eu tiver formado esses líderes, se eu tiver com esse método validado, com algo até que a gente estava comentando acho que era do Elton Euler, que Uhum. hoje ele está buscando, por exemplo, ser o prêmio Nobel. Aí Sim. talvez eu acho que aí seria uma evidência, cara. O cara criou uma tecnologia, como eu falei aqui do metrônomo, que está desenvolvendo crianças, está tratando a gagueira. Você tá entendendo? E faz parte de ser um grande comunicador. Isso. A coisa tá mais nesse caminho aí do que nas 100 Eu unidades. também acho. Até porque você pode, de repente, tá, se você tivesse amanhã um grande investidor, vem, senta com você aqui, fala assim, cara, é 100 unidades? Beleza, quanto que custa para ter 100 unidades? Tanto. Ah, Tá mas tem que aqui. treinar a pessoa, tá aqui, pronto. Faz essa ponte ao futuro. Isso ia fazer você sentir que é um grande comunicador de hoje para amanhã? Não. Possivelmente não. Então, no fim das contas, o que você quer é o que vai evidenciar que você cumpriu essa tarefa, essa missão e impactou as pessoas nesse nível. E o que você precisa clarear agora é o que, que vai evidenciar isso, esse sentimento. É como que você vai estar comemorando. Como seria daqui a um tempo futuro, 2, 3, 5, 10 anos, você comemorando, olhando para esse quadro, falando, ser um grande comunicador, cara, consegui. O que que vai dizer para você? É, de repente, você sendo entrevistado na TV, num programa internacional, é um Talvez. artigo publicado, Um é ser um evento. prêmio Nobel, é um evento com pelo menos tantas pessoas, ou não nem tantas pessoas, mas em que você vai estar sendo reconhecido por pessoas da área da comunicação, Como um ou grande evento como um grande reconhecido no evento reconhecido no Brasil. Brasil. Uhum. Legal. Não que o número não seja importante, Sim, mas no sim. fim das contas, quando você clareia o que, que você quer comemorar, aquilo de uma certa forma vai te deixar num caminho e os números vão aparecer. Uau. Que é isso, Flávio? Flávio, vamos fazer o seguinte, pra gente fechar com chave de ouro esse podcast, eu queria que você mandasse um recado pra aquela câmera ali. Agora é teu pitch. O assina lá, tu quer Agora mandar. vamos, mas assim, pode ser que ela venda sem vender. Aí falar assim, por que um empreendedor precisa tanto de desenvolvimento pessoal? Acho que se você responder, eu acredito que se você responder essa pergunta, você já vai estar fazendo um pitch do jeito que deve ser, né? Aquele pitch de vender sem vender. Por que um empreendedor que passa por diversos desafios pensa em desistir todo santo dia, vira e mexe, não todo santo dia, mas vira e mexe, pensa em desistir, fala, vou largar tudo, não aguento mais. Por que que ele, se ele te conhecer, como eu já senti essa energia aqui, como é que ele vai prosperar? Então já fala para esse empreendedor que está lá do outro lado. Você tocou no ponto agora que
é uma chave, um pilar essencial de tudo que eu faço. Prosperidade. A prosperidade você alcança em todas as áreas da vida. Você pode alcançar prosperidade financeira, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na sua saúde física, saúde emocional, nos relacionamentos com pai, mãe, filho. Tudo isso todas essas são áreas em que você pode prosperar, ou em uma ou em outra, em todas elas. Uma vida próspera, abundante, para mim é uma vida em que você tem prosperidade em todas as áreas. Uma vida extraordinária. Eu vinha para cá hoje e aí minha esposa ficou com carro, eu vim de Uber, naquela coisa toda, e eu pensei assim, pô, mas pena, não tô com carro para poder me dar mais mobilidade. Eu me respirei fundo assim e pensei, cara, que gratidão que eu sinto por estar vivo, poder sair da minha rotina e gravar um podcast. Cara, tem gente que não consegue isso hoje. Lá atrás, quando eu comecei o meu desenvolvimento, eu já tinha resultado profissional, financeiro, mas eu não tinha um casamento que estava caminhando para ser próspero, estava quase perdendo meu casamento. Eu já tinha resultado em outras áreas, mas não estava me conectando com meu filho, especialmente meu filho mais velho. A gente estava com um problema de entendimento muito sério. O que acontece é que às vezes você vai muito bem numa área e esquece de olhar para outras áreas. Não que a vida seja um equilíbrio, não acredito nesse conceito. Para mim existe um balanço. Você precisa, olha, dar uma atenção para cá, depois dar uma atenção para cá, e você vai construindo prosperidade. Mas o empreendedor que quer ser próspero, que quer ter sucesso, para ele vivenciar o máximo que ele pode. Eu acredito que você nasceu para abundância, nasceu para felicidade. Qualquer coisa diferente disso em qualquer área é uma distorção. Você precisa desbloquear questões emocionais que, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha saúde, existe uma área na sua vida que você não está prosperando. E para viver a intensidade, a completude da sua vida, o que te impede são questões emocionais, não são questões cognitivas, não é a área técnica. Tudo isso está disponível para você com conhecimento, com informação, hoje muito mais abundante do que em outros tempos. Mas o que impede as pessoas de prosperar, de se sentirem felizes plenamente em todas as áreas da vida, são questões, bloqueios emocionais. Eu atendi uma pessoa recentemente que era muito bem sucedido na empresa dele. Só que ele vivia questões muito profundas relacionadas a pai, mãe, família e filhos. A ponto até de querer abrir mão de toda a empresa dele. Quando ele sentou comigo, agora ele está caminhando agora para reconstruir toda a vida dele sem perder a empresa dele. E se ele não tivesse tido essa oportunidade comigo ou qualquer outro profissional? Então, o que eu digo para você, empresário, empreendedor, você que está buscando sucesso e felicidade, o que impede você de prosperar, ter sucesso e felicidade, são bloqueios emocionais. E quando você dissolve essas âncoras, esses bloqueios, você começa a enxergar o que você não enxergava, começa a construir o que você não percebia, começa a acreditar no que você não acreditava e começa a experienciar aquilo que você achava que nem era para você. E aos poucos a sua vida vai mudando em cada uma das áreas e aquilo vai se tornando uma espiral, porque as áreas se conectam e vai te puxando para cima e você começa a experimentar o extraordinário, é a prosperidade da sua vida. É para isso que você precisa reprogramar suas emoções para viver o extraordinário na sua vida. Uau! Uau! Galera, que podcast foi esse? Muito conteúdo bom. Ó, eu vou dar um conselho, pega esse podcast e assiste de novo. Assiste. Assiste de novo Vale a pena. anotando, entre em contato com o Flávio Sanches, redes sociais, arroba, Flávio HS Sanches e Instituto Realize Oficial. maravilha. Procura, gente, procura, porque sozinho, procura ajuda, procura alguém que já chegou lá, procura alguém que sabe o caminho, porque você economiza tempo de vida. E a gente faz até uma brincadeira, né? Que tempo é dinheiro? Não, tempo é vida. Se você não tem vida, se você não tem vida, você não faz nem dinheiro e nem tem dinheiro, nem tem tempo para gastar o seu dinheiro. Então, assim, invista na sua vida, invista na sua saúde mental, na sua melhoria, no seu desenvolvimento contínuo. E esse cara aqui é um fenômeno que eu super indico. O papo antes foi maravilhoso e o podcast entregou tudo que devia. E a gente vai combinar uns próximos aí, umas Show? próximas Na hora. conversas aí pra gente Por dentro. falar Os novas conteúdos. travas, novos conteúdos, novas situações. Gente, agradeço a audiência de vocês, muito obrigado e até o nosso próximo Viva Voz podcast. Valeu!